Oi, gente! Hoje eu queria falar com vocês sobre como vocês têm um relacionamento mais próximo de Deus, tá? Se você ainda não tem também, então é uma forma de criar. Para quem tá um pouco afastado também, é uma forma de se relacionar melhor, né? Começar a voltar, né? Então isso é importante. Eu trago algumas dicas, né, que eu utilizo e que eu vejo muito resultado. E eu acredito que pode ajudar no seu dia a dia também. O primeiro deles é você fazer oração constantemente. A oração nada mais é do que uma conversa com Deus, né? Assim como você tem seus amigos, seus pais, seu marido, sua esposa que você conversa, assim é com Deus. Você deve manter um contato com Ele, de conversar sobre o que você está sentindo, o que está acontecendo com você, os seus anseios, seus desejos, seus medos, suas angústias. Então, assim, a oração é o momento de você ter esse relacionamento com Deus mais aprofundado. É um momento íntimo entre vocês dois. Então, você pode realmente abrir o coração e dizer o que você está sentindo de forma clara e objetiva. Claro que Deus já sabe, né, o que você está sentindo. Ele já acompanha. Então, assim, mas é uma forma de você mostrar para Deus o que você está sentindo. E isso faz com que você tenha uma proximidade maior também. Então isso é importante porque para ter um relacionamento você tem que ter intimidade. Com a intimidade ela só vem através de conversa, através de um contato diário. Então prepara um momentinho, né, do seu dia, da sua semana, do seu mês, para falar com Deus sobre os seus projetos, sobre o que está acontecendo na sua vida, sobre como você gostaria que fosse, o que não está dando certo, o que está dando certo. Então, Senhor, abençoa, né? E conversar realmente, pedir um direcionamento a Deus, porque Deus dá direcionamentos, né? A gente já tem relatos bíblicos, né? De pessoas que pediam um direcionamento e Deus dava claramente. Davi é um deles. Davi sempre que ia para uma guerra ou tentava ia atrás de uma batalha, né? Ele sempre perguntava se Deus ia com ele, se era o correto ele fazer aquilo. E se Deus dissesse que não, ele não ia, né? Então, assim, ter o direcionamento divino é muito importante se você quer ter uma vida de sucesso. Porque Deus sabe o seu futuro, então ele tem noção do que vai dar certo e o que vai dar errado. E se você tem esse direcionamento antes de fazer, evita com que você se frustre muitas vezes em caso em que, por exemplo, já não ia dar certo, você não sabe, mas você arrisca ali, né? E com Deus você tem essa trava de segurança, né? Olha, Senhor, eu coloco em tuas mãos, tá? Os meus planos são esses, mas o que é que o Senhor acha? E aí tem uma oração também que é muito importante, né? Que às vezes eu faço, por exemplo, mas é perigosa. Que é aquela de deixar nas mãos de Deus também. Senhor, isso aqui eu coloco em tuas mãos, faça conforme a tua vontade. A minha vontade é essa, mas a tua eu não sei qual é ainda. Então, é aquele negócio, eu deixo aberto para ele atuar na minha vida também. Isso não é uma fé daquelas de você esperar que Deus faça tudo por você, porque o que você pode fazer, ele não vai fazer. Então, fique consciente de que ele só vai fazer o que ele pode fazer dentro das condições que você não vai poder. Mas, assim, ele consegue direcionar. Então, direcionar pessoas, direcionar colocar pessoas no seu caminho. Então, tudo isso Deus pode fazer. Agora, se você vai manter a conversa com a pessoa, se você vai conseguir manter e trazer ela para sua vida, aí é uma escolha sua. Então, fique sempre atento a isso, tá? Aqui eu vou tentar ser mais sucinta, então eu vou passando aqui alguns tópicos, né? E eu posso deixar mais detalhes, caso vocês gostem, em outros vídeos mais detalhados, né? Sobre cada um desses passos. O segundo é com relação à Bíblia, né? Eu sempre leio a Bíblia, então assim, a Bíblia, para quem é cristão, ela sempre é utilizada nas religiões, né? Seja católica, evangélica, enfim, todas utilizam a Bíblia. Porém, é importante você sempre ter a sua visão da Bíblia. O que você... eu tive essa diretriz na minha vida, né? Eu mesmo coloquei em 2021, de conhecer a Bíblia da minha forma, de ler, de conseguir interpretar, de conseguir ter a minha visão. Porque as religiões, elas têm as diretrizes próprias, elas têm a forma de conduta. A pessoa que está ministrando a palavra, né, seja católica, evangélica, enfim, ela sempre vai ter a forma dela de fazer. E você, como telespectador, digamos assim, você tem que meio que aceitar o que é posto, né? Você não consegue ter uma criticidade.
E quando você consegue ler a Bíblia e você ter a sua experiência própria, você vai ver como você vai ter muito mais um direcionamento divino na sua vida, porque ali tem coisas muito importantes. Como, por exemplo, eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, em Provérbios tem dizendo quais são as 6 coisas que Deus odeia e a 7ª que ele abomina. Então, assim, eu nunca tinha tido essa clareza de ter um local onde eu conseguisse ver o que Deus pensa ou que Deus não gosta, né? Então é importante você ter esse conhecimento próprio para tirar as lições que vai servir para a sua vida e não para a vida de outras pessoas. Cada pessoa tem uma forma de ser, de pensar e de conduzir-se. Então, a minha leitura bíblica é de uma forma. Se você ler, talvez você veja coisas importantes para você que para mim não são. Então, assim, a Bíblia é um direcionamento muito para cada pessoa. Então, eu acho bastante importante você ler. A terceira é conseguir identificar as suas atividades diárias, tá? Vamos lá. Você quer manter um relacionamento mais aproximado com Deus. Então, é importante saber o que você faz no dia a dia que pode lhe afastar de ter essa convivência, né, com Deus. Deus, ele é um ser justo, né? Ele é o nosso rei, ele que construiu o mundo, ele que faz tudo. Então, assim, não adianta eu fazer tudo errado e achar que Deus está comigo porque ele não vai estar. Então, é importante se observar diariamente, entender, nós não somos perfeitos, não somos isentos de erro, ainda que você tenha uma vida com Deus, mas você vai errar, você vai fazer coisa errada, nós somos humanos, né? Então, a nossa conduta, às vezes, é um pouco falha em alguns momentos. Mas é importante estar sempre atento, porque você consegue identificar o que você está errando, tentar não errar mais naquele ponto, pedir perdão e às vezes até reparar. Exemplo, você fala mal de uma pessoa, depois você se tocou, vixe, tô falando mal, posso prejudicar e tal. Prejudicou, vai lá e pede desculpas, né? Assume o erro e até tenta não mais falar isso, né? Tenta, na próxima vez que der uma oportunidadezinha de falar, opa, não vou falar porque eu já vi aqui que não, já fiz e que é errado. Então, assim, sempre se vigiar, né? Vigiar realmente a sua conduta moral, assim, suas atitudes para ficar o mais próximo de Deus possível, porque Deus não gosta de erro. Então, assim, ele prefere que você evite o erro do que castigar, tá? Mas errou, né? Que todos erraremos aí. Pede desculpa e tenta reparar e tenta não mais fazer aquele erro, tá? Então, é sempre isso. O quarto, eu vou até pegar aqui uma colinha que eu tinha colocado aqui, é identificar a melhor forma de contato com Deus, tá? E aí vai muito de religião. Eu queria dizer o seguinte, na minha visão, Deus não é uma religião e nunca vai ser. Porque Deus, ele tá além de tudo isso, né? Ele que nos conduz. Então, assim, não tem como colocar isso dentro de regras humanas, né? Digamos assim. Mas é importante identificar qual é a melhor forma que você tem de se conectar com Deus. Eu, por exemplo, gosto muito de ir à igreja. Mas a minha mãe, por exemplo, ela não gosta de igreja nenhuma, assim, ela não se enquadrou em nenhuma, assim, nas convicções, mas ela tem um momento dela diário, né, de leitura bíblica e de oração. Então, assim, o seu contato com Deus é muito especial. Você que tem que analisar qual é a forma que Deus fala com você, onde que Deus quer que você esteja e onde que você quer estar. Porque não adianta você estar numa igreja e você não sentir a presença de Deus. Aí é em vão. Você está perdendo seu tempo achando que está numa posição que você não está. Então, assim, identifique qual é a igreja que eu me sinto bem. Onde que eu me sinto bem. Eu já visitei várias igrejas, por exemplo, e onde eu me sinto melhor é em uma que, tipo, eu me sinto bem, eu me sinto à vontade. Então, assim, busca o que te faz bem, tá? É muito individual. Ah, eu gosto de ir pra igreja. Vai na igreja que você se sente bem. Busca lá. Se você acha que Deus tem uma conectividade maior lá, vai, busca esse contato. Ah, não, gosto de ficar em casa e gosto de orar. Do mesmo jeito. Ah, gosto de fazer pela internet. Enfim, busque o seu jeito de fazer. Não ache que porque fulano faz assim dá certo para todo mundo, porque não dá. Então, assim, busque a sua forma de ser, a sua forma de pensar, tá? E aí, deixa eu ver o próximo que eu tinha colocado aqui. Conhecer um pouco mais de Deus mesmo. Aí é saber o que Deus gosta, saber o que Deus quer de você. E esse contato você tem através desses passos. Então,
Se Deus abomina uma coisa, eu vou fazer? Você acha que o meu relacionamento vai aumentar com ele se eu fizer isso? Não. Então, assim, é ter uma coerência nas suas atitudes, na sua forma de ser, e conhecer o que Deus não gosta e o que Deus gosta para você fazer ou você não fazer. Então, como é que você se torna amigo de alguém? É conhecendo os hábitos, conhecendo o que Deus gosta, o que a pessoa gosta, quais são, isso aqui ela odeia, então não vou fazer, né? Você manter uma amizade dessa forma. Deus é a mesma coisa. Você tem, claro que, né, uma amizade bem mais top, mas assim, saber o que Deus gosta, saber o que, conhecer de Deus, conhecer mesmo, na essência. E para isso você tem que realmente abdicar de tempo, aliás, tomar um tempo, né, para poder ter esse relacionamento mais aprofundado. Mas conhecer dele é fundamental. Não tem como você crescer numa amizade se você não conhece quem é a outra pessoa que você está se relacionando, tá? E aí eu coloquei aqui também de você identificar o que Deus já fez para você. Isso é muito importante, tá? Eu sempre, de vez em quando, pego aqui na minha vida, e começo a olhar onde que Deus atuou, onde que eu via a mão de Deus na minha vida, isso no passado. Isso eu acho muito bacana, pelo menos para mim, porque em certos momentos que a gente, às vezes, perde um pouco de fé, você consegue ter um relacionamento maior, né, com Deus, lembrando de tudo que Ele já fez. Não o que Ele vai fazer ainda, que Ele pode muita coisa ainda, mas o que Ele já fez. Isso aqui me tocou, isso aqui Ele me cuidou. Esse momento eu senti exatamente que Deus tinha feito isso e isso. E se você pesquisar, você vai saber também. Pare um tempinho e analise o que Ele já fez. Isso em momentos que às vezes você tá um pouco sem fé, você começa a lembrar. Por quê? Porque você tirou um tempo para saber quais eram as coisas. Então, é importante você fazer isso antes de precisar dessa fé extra aí, digamos assim. Sempre parar um pouquinho e analisar. Poxa, onde foi que Deus aqui fez? Em quais momentos mais difíceis que eu acho que Deus me ajudou de alguma forma? Mandando pessoas, me dando um sinal, me dando um recado, através de um sonho, enfim. Como Deus fala com você. Observe isso no passado, porque em momentos que falta fé, isso vai fazer a diferença para você, tá bom? E aí eu coloquei aqui também para você fazer alguns planos, né, para Deus. E eu queria deixar uma dica aqui que seria para você que ainda não teve contato com Deus, que ainda tá querendo iniciar a sua fé, buscar Deus da sua maneira, mas fazendo uma conversa franca. Eu acho que se fosse para começar do zero, eu não conhecesse Deus ainda, eu começaria através de uma conversa. Conversa, como se estivesse conversando com uma pessoa. Imagina que está conversando com alguém, né? E aqui começa a falar, conhecer. Olha, Deus, eu não conheço você ainda, mas eu já ouvi falar muito de você, tem muita gente pregando aí. Como é que eu posso fazer para a gente ter uma amizade? E conversar mesmo, expor o que Deus, ele conhece você profundamente, né? Ele te criou, ele te fez, então assim, conversa com ele, coloca para fora o que você sente, que você vai conseguir ter uma conectividade maior com ele. Pergunta a ele, Senhor, o que eu preciso fazer? Quem que eu preciso conversar? O que eu preciso fazer para conseguir ter iniciar ou retomar um relacionamento contigo? O que eu preciso abdicar na minha vida? O que o Senhor vai querer para o futuro? Então, assim, conversa com ele. Tenta tirar um momento para você ter esse momento com Deus. Eu acredito que por aí você começa a realmente ter. E se você precisar, peça uma prova. Algumas pessoas na Bíblia fizeram, né? Como, por exemplo, Gideão. Gideão, o anjo do Senhor veio falar com ele, né? Para quem não conhece a história, eu vou contextualizar um pouquinho. E Gideão foi acionado pelo anjo do Senhor e o Senhor falou com ele que ele precisava ir para tal canto. E naquele momento, como ele nunca tinha conhecido um anjo, ele duvidou, né? Ele disse, se for o Senhor mesmo, eu quero essa prova. E Deus deu a prova. E aí ele depois disse assim, se for realmente para me pegar essa batalha, eu quero essa outra prova. Deus deu novamente a confirmação através de uma prova. E ele pediu mais outra. Olha, eu sei que eu tô pedindo muito, mas só mais essa. E ele deu. Então, assim, Deus, ele pode dar provas para você se ele sentir realmente que o seu coração é de conhecê-lo, né? Então, peça a Deus.
Senhor, se for o Senhor mesmo, se o Senhor é isso que todo mundo fala, então me dá uma prova. E aí você fala, né? Você conversa, expõe o que você sente, o que você quer para Deus, e eu tenho certeza que Deus vai te responder, tá? Então é isso. Eu espero que vocês gostem. Se vocês quiserem que eu me aprofunde um pouco mais em cada um desses pontos, comenta aqui no comentário para eu saber que você está gostando e aí conseguir trazer mais coisas nesse segmento, tá? Obrigada e até mais, pessoal. Obrigada. Tchau.